Meu nome é Elizabeth Parejo Martim, eu sou advogada, trabalho na Parejo Sociedade de Advogados e Sociedade de Consultores, que é uma consultoria especializada em sinistros, em assuntos jurídicos relacionados ao mercado de seguros, resseguros e de cursos. Eu sou solteira, não tenho filhos, espero casar em breve e ter muitos filhos também. Eu entrei no mercado de seguros através de uma oportunidade que eu tive com o Márcio Oliveira. Na época ele era meu colega de faculdade, nós nos formamos juntos no curso de Direito da Universidade de São Francisco. E ele me convidou para fazer parte de uma operação muito específica que eles tinham aqui em Seguro Garantia, na então AD Corretoras de Seguros, que tinha aqui em São Paulo. Ainda tem, na verdade, eles têm a sede em Bauru e tem a unidade deles aqui em São Paulo. E eu comecei trabalhando com subscrição e análise técnica de riscos de seguro garantia, que é uma coisa muito diferente, porque o seguro garantia ele tem uma estrutura triangular. Então o seguro convencional tem seguradora e segurado. No seguro garantia você tem seguradora, segurado e tomador. E o tomador, ele, na verdade, ele é o seu risco. Então é muito diferente, foi uma coisa muito nova. É um tipo de operação diferenciada, onde você trabalha com projetos estruturados, com concessões, com operações de energia. Então, é um ramo muito diversificado e muito interessante. Naquela época, a gente tinha no Brasil uma estrutura de seguro-garantia muito simplificada. Você tinha basicamente taxas fixadas, pelo órgão ressegurador, que tinha um monopólio, então era o IRB, e você tinha basicamente 4 modalidades onde se operava o seguro-garantia, que era a garantia do licitante, hoje a gente chama, mas que era a modalidade do concorrente, você tinha o prestador de serviços, você tinha o construtor e você tinha o fornecedor. Tinham as operações de adiantamento de pagamento, que eram bem modestas, ou então um perfeito funcionamento, mas tudo muito, muito simplificado, não tão aprofundado, alguma coisa muito básica para contratos públicos. E o que aconteceu? Com a própria evolução do mercado e com o próprio crescimento da economia brasileira, o mercado brasileiro de seguro-garantia passou a exigir modalidades mais intermediárias, ou a gente pode dizer até modalidades mais complexas, que são as modalidades aduaneiras, a própria modalidade financeira, que até então, na época que eu comecei, você não podia falar em modalidade financeira. Hoje ela é uma modalidade existente, que existe, as garantias imobiliárias para projetos, que se subdividem em vários segmentos. Então a gente passou a ter operações especiais imobiliárias, operações do completion bond, que são as operações que atuam dentro de processos de financiamento de projetos de grande estrutura. Então tudo isso foi tornando o seguro-garantia uma modalidade muito mais sofisticada, muito mais complexa, requer, obviamente, muito mais conhecimento, muito mais atenção, mas eu acho que agora ela atende efetivamente a necessidade do mercado brasileiro, porque hoje você tem investidores internacionais acostumados com outro tipo de garantia, mais sofisticado, e hoje você vê que o mercado brasileiro ele acompanha isso, não só com a própria operação do seguro na modalidade, mas também com a capacidade de resseguro. A abertura do monopólio de resseguro, a quebra, na verdade, do monopólio de resseguro acabou auxiliando muito nisso. Eu vejo uma competitividade muito boa e eu vejo que, efetivamente, aquele que presta um bom serviço tem melhores condições de sair bem.
Então, hoje a gente entende que seguro não é só capacidade, não é só apresentação de um título. Seguro também é tranquilidade. Então, quando você apresenta para o teu cliente uma operação correta, com boas coberturas, com uma prestação de serviço de qualidade, você tem condições de sair na frente. Um fator um pouco negativo que pode ser é que alguns players talvez tenham uma ideia de que a redução de preços ou a queda de taxas eventualmente pode trazer para ele uma condição melhor de venda do prêmio. Só que quando ele talvez tenha uma receita muito baixa ou efetivamente não opere com preço justo na cobertura dele de seguro, e o que é um preço justo numa cobertura de seguro? É uma taxa adequada ao mercado, sim, obviamente, que permita ao teu cliente participar de concorrências, de licitações, que permita ao seu cliente que ele realize efetivamente um projeto com boas condições de rentabilidade, isso sem sombra de dúvida, mas a gente não pode esquecer que após o prêmio do seguro, existe toda uma estrutura que precisa ser alimentada, que vai trazer a qualidade do seu serviço. Então, vou dar um exemplo no seguro-garantia. Após você emitir um seguro-garantia judicial, você tem todo um trabalho de acompanhamento do processo do judicial, de acompanhamento de risco, para você poder manter essa tranquilidade de seguro do teu cliente, do teu tomador, inclusive do próprio segurado. Quando você emite uma apólice para um grande risco, como por exemplo uma hidrelétrica, após o prêmio, a seguradora tem uma despesa também muito grande de acompanhamento da obra, porque o seguro-garantia ele é um seguro que permita a execução do contrato plena. Então, além de ela garantir que o contrato vai ser executado, ela inclusive acompanha esse contrato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que pensar que a seguradora ela precisa vender o seguro, esse seguro ele precisa ter um preço acessível e essa qualidade do serviço muitas vezes ela vem após a emissão da apólice e às vezes o mercado, o cliente só enxerga o bom trabalho da seguradora após a emissão, né? Então em todo esse trabalho de acompanhamento de risco. Então às vezes eu fico um pouco decepcionada com alguns players que se preocupam só com o preço ou com a concorrência, mas depois deixam o segurado na mão. Não acompanha o processo dele judicial, não acompanha a obra que ele está realizando, não faz um gerenciamento externo, uma auditoria externa de obras. Então isso pode ser um grande problema para o mercado. Muitas vezes o mercado ele pode se frustrar. Então, resumindo, eu poderia dizer o seguinte, a concorrência ela é saudável, ela deve acontecer, isso contribui para uma diversificação de preços, porém, se a gente só oferece para o mercado preço e não qualidade, o mercado devolve para a gente essa atenção somente em termos de preço. Então, se a conversa for em termos de preço, a cada ano a gente sempre vai reduzir taxas, e o que pode levar a grandes sinistros, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, sim. Concorrência é saudável, mas a gente não pode esquecer que a nossa maior concorrência não é de preços, é de qualidade, é de competência, de atendimento, é de dar uma boa condição de cobertura para o mercado. Para o Brasil, eu vejo um mercado muito mais dinâmico, eu vejo um mercado sofisticado, porque o Brasil não é um país de preconceitos. Ele realmente, eu não vou dizer que ele copia boas ideias, porque o Brasil ele não copia, ele tropicaliza para a própria economia. Mas o Brasil, ele tem o brasileiro e o próprio mercado tem uma excelente qualidade de não se prender a tabus. Então, aquilo que funciona na economia mundial, seja em termos econômicos ou em termos de seguro, o Brasil consegue agregar, consegue tropicalizar isso para a operação dele. Então, isso é uma qualidade muito boa do Brasil. Ele atende o mercado investidor, então você tem vários tipos de segmentos aqui em expansão com apoio do governo. O Brasil é um país que cumpre contratos, que tem um arcabouço jurídico excelente, muito sólido. Então, o que eu presumo que a gente tenha para daqui a 50 anos seria um mercado muito moderno, um mercado atualizado, que acompanha as grandes tendências e por isso vai acabar trazendo muito mais investimentos aqui para o nosso país. E eu vejo também uma operação mais automática, mais prática.
porque à medida que a gente vai conhecendo o risco e dominando a administração desse risco, a gente tem uma tendência a automatizar essas aprovações, criar linhas especiais de facilities. Então eu vejo para o Brasil um mercado muito prático, muito sofisticado e um mercado bem atualizado aí para atender às tendências mundiais de grandes investimentos. Primeiro, parabéns por, se você tem esse interesse em entrar no mercado de seguro, parabéns. As operações de seguro e resseguros são os grandes conglomerados econômicos do mundo, né? A grande riqueza e a administração da riqueza ou da perda da riqueza está na mão dos resseguradores e dos bancos, né? Então isso é um mercado muito importante, né? Então toda operação contratual e toda a proteção do bem, ela tem uma essência no resseguro. Então, sem sombra de dúvidas, parabéns para você que tem esse interesse. E o meu conselho é, seja disciplinado, ouçam os experientes, estudem bastante e tenham em mente que você não é simplesmente um negociador de operações de seguro. Você tem a função de aconselhar e proteger o patrimônio, seja de quem for, seja quem for o seu cliente, o seu segurado. Sinta essa responsabilidade e busque sempre para ele a melhor opção. Esse é o meu conselho. Eu novamente agradeço pela oportunidade de fazer parte, né, da Cátedra de Seguro Garantia, das garantias financeiras da ANSP. E eu acho muito interessante o trabalho da ANSP, principalmente nesse posicionamento da ANSP em se colocar como um estudioso do comportamento do mercado de seguros do país. Então, na verdade, a ANSP ela é a grande voz que tem que ser ouvida pelos seguradores, pelas seguradoras, pelos corretores, inclusive pelo governo, porque é a ANSP que efetivamente vai acompanhar todo esse comportamento do mercado. Então, quais são as ideias que funcionam, quais foram as teorias que efetivamente foram colocadas em práticas, com que base essas teorias serão colocadas. Então, tudo isso passa pela ANSP, né? A ANSP que vai fazer desde esse projeto de avaliação teórico, de estrutura, de planejamento, até mesmo o acompanhamento do resultado. Então, a ANSP, para mim, como sempre, e vai continuar me ajudando muito, é efetivamente me trazer bases e me trazer elementos para que eu possa efetivamente desenvolver um bom trabalho no mercado de seguros. Isso é para tudo, eu volto a repetir, desde o próprio ressegurador até o governo, né? Então todos nós deveremos ouvir o que a ANSP tem a dizer acerca do mercado de seguros. Bom, agradeço a todos. Agradeço por este grande trabalho, fico muito feliz em participar, fico muito feliz em contribuir e cooperar. Acredito muito no Brasil, acredito na operação de seguros do Brasil, acredito na estrutura de resseguros do Brasil, principalmente na qualificação jurídica e constitucional que o país apresenta. É um país que merece mesmo ter investimentos, é um país que merece efetivamente ter uma maior participação na economia mundial e o brasileiro é realmente um povo que acolhe grandes investimentos, que está aí para aprender e fico muito feliz, né, de ser uma brasileira operadora do seguro garantia nesse país.